Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Já está chegando o nosso horário, não é? E todas as sextas-feiras, desse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E hoje, né, nós vamos iniciar o capítulo 6, que tem o seguinte título: O que predispõe à obsessão. Hoje também é aniversário da minha irmã Rosângela, eu ainda não liguei para ela. Quando for o intervalo, me lembra, tá? No intervalo, eu vou ligar para ela para dar um abraço, que eu estou na correria danada, fui para médico, voltei para médico, então ainda não tive esse tempo. Aí agora eu estava sentada aqui, escrevendo, falei, meu Deus, hoje é aniversário da Rosângela, tem que ligar para ela no intervalo, eu vou ligar para ela. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura dos nossos estudos do dia de hoje. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos aqui tão agradecidos por essa oportunidade, mais um dia de estudo, mais um dia de reflexão, mais um dia de consciência, de dilatação da nossa mente, de intelectualidade. Só temos a agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui de boa vontade, querendo aprender cada vez mais, querendo conhecer mais a profundidade da vida, e só temos a agradecer. Vamos envolver esses nossos companheiros, os mentores dessa casa, Casa de Francisco, mentor do CEOI, mentor da Casa Bezerra de Menezes, então todos eles possam nos envolver com as suas vibrações de paz, de amor, encarnados e desencarnados. E pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos iniciar o estudo dessa obra, né? Essa obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E aqui inicia assim o título, né? Que é o capítulo 6. O que predispõe à obsessão? Aí ele traz para a gente uma citação de O Livro dos Médios, né? O Livro dos Médios, no item 252. Então, vamos pegar aí o Livro dos Médios, na questão 252, no último parágrafo da 252. Quem pegou aí? O último parágrafo da questão 252. Vamos lá, todo mundo já achou? Olha o que ele diz aqui. Está em acordo ao capítulo 6. Só que ela botou apenas uma frase. E eu trouxe o trecho maior. Diz assim, ó. De tudo quanto foi dito acima, da questão que ela leu, tiramos o ensinamento de grande importância. O de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores. Então, o que ele diz aqui, né? De tudo que foi lido na questão 252, ele vai tirar essa lição de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores. E que o meio mais seguro de nos livrarmos deles, deles quem? Os espíritos obsessores, é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus. E basta a vontade deles para afastar esses últimos, quer dizer, para afastar os maus espíritos. Os bons, porém, só assistem, só auxiliam os que os ajudam, mediante os esforços que fazem por melhorar-se. A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que os tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem
que eles hajam para esse fim. Então, ao final, no último capítulo, no último parágrafo da questão 252, Kardec está falando sobre essa questão de como agem os espíritos obsessores, né? E ele também dá essa orientação, ele mostra para a gente o meio mais seguro de nos livrarmos desses espíritos obsessores, que é atrair os bons espíritos pela prática do bem, né? Então ele vai dizer que, sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus, e basta a vontade deles, dos espíritos bons, para afastar os espíritos maus. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante aqui. Os bons, porém, só assistem, só ajudam os que os ajudam, mediante os esforços que fazem por melhorar-se. Então, os espíritos bons só vão ajudar aquelas pessoas que estão fazendo esforço por se melhorar. Eles não estão dizendo aqui que eles só ajudam quem é 100%. Não. Eles estão dizendo que os espíritos bons só assistem. Eu estou no último parágrafo da questão 252 do Livro dos Médiuns. Que eles só auxiliam os que os ajudam mediante os esforços que fazem por se melhorar. Então, a gente não tem... às vezes, a dizer assim, meu Deus, eu tenho muita dificuldade por isso, por aquilo. Mas ele está dizendo o Kardec está deixando bem claro que os espíritos superiores ajudam as pessoas que se ajudam, as pessoas que estão fazendo esforços por se melhorar, entendeu? Então, se você está fazendo um esforço por se melhorar, você vai contar com a ajuda dos bons espíritos. Mas se você vive no vai da valsa, sem estar conectado com as coisas boas, eles não vão perder tempo. Aí vem aquela frase de Jesus, né? Não jogar as pérolas aos porcos. Que muita gente diz assim, meu Deus, que frase pesada. Mas é verdade. Então vamos voltar ao livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Vamos pegar o primeiro parágrafo do capítulo 6. Diz assim, tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para o mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Pensamentos, estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que, virulento, por ser de teor inferior, age em nós, como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo, tá? Então, pensamentos e estados emocionais negativos, porque tem pessoas que o tempo todo parece que carregam aquela sombra, aquela nuvem pesada na cabeça, né? Aquela sombra negra na cabeça. Essas pessoas, elas vão sempre trazer para a gente, de certa forma, pensamentos negativos, uma influenciação que pode nos prejudicar. É o que ela está dizendo aqui, ó. Pensamentos, estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento, por ser de teor inferior, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Um momentinho só, gente. Espera aí um instantinho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu achar. Só um minutinho, gente. Estou procurando aqui uma coisinha. Um minutinho só, gente.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, Denise. Esse número aqui. Tá ok, obrigada. Então, vamos lá. Então, vou ler isso aqui de novo que eu me perdi. Vamos lá. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental. Então, quando a gente tem aquela... Está sempre pensando negativo, isso vai criar uma zona mórbida em nosso campo mental. E ao criar essa zona mórbida, isso vai facultar. É a famosa brecha, tá? Vai facultar a inoculação. O que é inocular alguma coisa? É você injetar alguma coisa, não é? De facultar a inoculação, a entrada, a penetração de um pensamento estranho que, virulento, negativo, por ser de teor inferior, vai agir em nós como se for uma afecção mental, uma infecção, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Nós abrimos a brecha. Ao abrir a brecha, o pensamento invasor penetra e vai desestruturar tudo. Continua, Sueli. Somente existe a obsessão porque há endividados. Aí, né, veio o lance da vaidade, né? Ah, eu pensei que só tem obsessão porque tem vítima. Não, é porque tem endividados. Alguém está devendo. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Então, nós também já falamos sobre isso. Se você está procurando melhorar a sua faixa vibratória, né? Aquela faixa vibratória onde você se encontra, se você está procurando melhorar, aquele que está te procurando, com o GPS ligado, ele vai ter dificuldade de encontrar. Agora, se você continua vibrando na mesma onda pensamento, na mesma faixa vibratória dele, ele vai encontrar a gente com facilidade. Principalmente se a gente fizer alguma coisa, né, que chame a atenção, uma ação não muito caridosa, vai, ó, o GPS dele vai acessar o nosso e ele vai nos encontrar. Ele vai dizer assim: ah, finalmente eu encontrei. Você estava disfarçado, porque você está no outro corpo. Você estava disfarçado, mas você ligou aí, deu brecha, eu entrei, tá? E são aqueles companheiros que vão nos procurar incansavelmente, muitas vezes, através do tempo, para acertar os débitos do passado. Vamos lá, seguindo aí a leitura. E somente existem, isso é interessante, e somente existem esses processos dolorosos de resgate, porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Então, só existem esses processos dolorosos de resgate porque nós ainda somos imperfeitos. Conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos melhorando, tudo isso vai modificar, tá? Então, só existe dor porque nós somos imperfeitos. No momento que nós começarmos a crescer, essas coisas vão acabando, vão melhorando. É como diz o outro, né? Conforme você vai fazendo uma restauração na sua casa, o vazamento vai desaparecendo, não é assim? O mofo das paredes também vão desaparecendo, as goteiras vão deixar de existir. Tudo isso vai acabando. Até que você um dia termina a obra e a casa fica nova. As dificuldades vão desaparecer. Mas para isso, você vai ter que fazer aquele trabalho de restauração. Outro dia eu estava vendo, interessante, eu me fiz essa comparação agora,
Não sei quem foi e me mostrou a foto de uma casa antiga, dessas casas bem abandonadas, jogadas em, largada para lá. E alguém comprou a casa e restaurou. Aí a pessoa botou as duas casas, a foto da casa antiga, antes da restauração, e quando você olhava para ela, né, a casa antiga, você olhava assim e disse, nossa, inclusive, né, a pessoa botou embaixo uma nota dizendo assim, nossa, que coisa horrorosa, como é que alguém fez uma casa dessa? Embaixo era um prédio grande, em cima é como se alguém tivesse feito algo parecido com uma caixa de sapato, entendeu? E mais em cima botou outro negócio, foi super, era uma coisa super esquisita. Com a restauração que a pessoa fez na casa, ficou uma construção moderna, com as mesmas coisas, ele não derrubou nada. A tal da caixa de sapato que estava lá, a outra, o telhado lá em cima. Mas o sujeito, ele fez uma restauração tal, ele mexeu na casa de tal forma que a casa ficou moderna, um estilo moderno. Aí você diz assim, meu Deus, que coisa legal, como ficou bonito. Por quê? A casa restaurada. Somos nós. Se a gente mantém a casa ali, velha, suja, cheio de mofo, e a gente não procura organizar, vai ficar cada vez pior. Agora, quando você começa a fazer um esforço para prestar atenção na sua casa, para ver aonde a sua casa está apresentando problemas, e você começa a tratar ali dos problemas, a coisa muda de figura. Totalmente, tá? Então, quer dizer aqui, e somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo mascota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade. Ganga é um apetrecho, né, que era usado pelos animais, e aquilo era pesado, né? Da ganga da materialidade, e alguns escravos usavam a travessa que é atrás para carregar coisas pesadas. Só a muitos pesares e dores está conseguido alijar, quer dizer, eliminar o fardo de imperfeições que carrega, tá? Então, emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade, só a muitos pesares e dores está conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Eu trouxe aqui para vocês, um PDF, né? Eu vou abrir e partilhar aqui o ecrã. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Esse livro aqui é um livro que foi publicado pela editora O Clarim. O tradutor foi o Wallace Leal Rodrigues. O Wallace Leal Rodrigues é um dos maiores estudiosos da doutrina. Ele tem livros maravilhosos. Tem um muito interessante, só para falar rapidinho aqui sobre ele, que traz histórias de grande aprendizado, principalmente para crianças e jovens. Tem uma historinha que eu rapidamente vou contar para vocês, da tábua, de uma criança que era muito rebelde. E o pai ensina a ele fazendo o seguinte, pede que ele vá lá na oficina e traga uma tábua bem lisinha, mais bonita que ele tiver lá. Aí o garotinho traz essa tábua, né? Aí o pai fala para ele assim, olha, cada vez que você fizer algo que não for bom, eu vou colocar um prego nessa tábua. Tá bom? Aí ele, tá bom, pai. Tá combinado? Tá combinado. Aí ele pega, né? O menino é impossível. Então,
todo dia o menino está aprontando. Então, toda vez que o menino aprontava alguma, ele botava um prego na tábua, um prego na tábua, um prego na tábua. Um dia o garoto olha para a tábua, o pai diz assim, pega lá a tábua. Ele olha para a tábua, né, e diz assim, como é que está a tua tábua? Aí o menino olha para ele, poxa, pai, ela está feia. Está cheia de prego, era tão bonita. Ele falou, meu filho, o que eu falei para você? A cada momento que você fizer algo errado, eu vou botar um prego nessa tábua. Aí ele, pai, eu não vou fazer mais coisa feia, não. Ele, então vamos tirar todos os pregos? Aí o pai, tá, tira. Aí ele tirou todos os pregos. Aí o menino disse, pai, o senhor tirou todos os pregos. Mas a tábua não voltou mais a ser tão bonita quanto era. Ela continua toda cheia de buraquinho. Ele fala, é assim, meu filho. Quando a gente comete muitos erros, as coisas se modificam, não é? As coisas vão ficar assim, feias. Você agora, para consertar essa tábua, nós vamos ter que lixar ela muito bem. Mesmo assim, ela vai ficar com os pontinhos aí que vão deixar a tábua feia. Então, ele tem várias histórias. Esse livro, eu até esqueci o nome dele, mas ele tem vários livros. E como eram daqueles estudiosos antigos, também falavam francês perfeito, né? E esse livro, A Obsessão, é uma coletânea de textos sobre obsessão de Kardec, que foi publicado lá na França. E o Wallace Leal Rodrigues ele vai fazer a tradução e a editora o Clarim é que vai publicar. É um livro muito interessante do Kardec. E eu trouxe aqui um texto que é encontrado nesse livro do prefácio que foi escrito pelo Wallace Leal Rodrigues sobre a obsessão. Então, ele começa assim, tá? Vamos prestar atenção aqui. O problema da obsessão é problema de mente a mente, ou de mentes para com outras mentes. É, pois, uma questão de atitudes mutuamente assumidas. Então, é isso. O problema da obsessão é problema de uma mente para outra mente, ou de várias mentes para com outras mentes. E depois, se eu não me engano aqui, eu vou mostrar um caso que o próprio Kardec vai apontar. É porque como a gente faz os trabalhos, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é aqui mesmo. Falando sobre essa questão dessa ação de várias mentes para com outras mentes. Então, é, pois, uma questão de atitudes mutuamente assumidas. Nós assumimos essa atitude. Né? Como nós falamos anteriormente, é uma questão de escolha. Nós fazemos a escolha, tá? Por isso que ele diz, é, pois, uma questão de atitudes mutuamente assumidas. E aí, ele vai trazer, como sempre, né? Todos eles trazem, quando falam de Paulo de Tarso, falam de obsessão, mediunidade, eles citam Paulo de Tarso, né? Já Paulo de Tarso escrevia, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Quer dizer, todos aqueles imperfeitos não podem dizer que possuem a pureza, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Isso está na carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Ao que Emmanuel, em Fonte Viva, que eu pedi a vocês para pegarem o livro Fonte Viva, no capítulo 34, tá? Adita. E eu vou ler aqui o capítulo 34 do livro Fonte Viva, que diz assim, guardemos o cuidado. Quem está com o livro aí? E aí ele diz aqui, né, esse trecho de Paulo, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Paulo, capítulo 34, livro Fonte Viva. O homem enxerga sempre, diz Emmanuel, porque Emmanuel que vai fazer essa interpretação dessa citação aí na carta de Tito. O homem enxerga sempre através da visão interior. Quando eu olho alguma coisa, quando eu faço julgamento de alguma coisa,
Eu estou fazendo isso baseado no que eu tenho em mim. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Porque é aquela coisa, às vezes eu digo alguma coisa, faço um julgamento sobre o outro, sobre a outra criatura. Normalmente, quando eu julgo a outra assim, é porque eu vivo aquilo. Eu vivo aquilo. Então, ao julgar o outro, é como se eu estivesse me olhando no espelho. Eu vivo aquilo. É isso que ele está dizendo aqui. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Se eu acuso alguém de maledicente, é porque eu tenho a maledicência dentro de mim. E eu faço esse julgamento sobre o outro. É igual aquele, uma vez eu vi, acho que foi um amigo espiritual que falou assim, quando você entrar num ônibus e o trocador, o motorista, por algum motivo, né, lhe tratar mal, pense assim, ao invés de dizer, que ignorante, que grosseiro, que estúpido, pense assim, este homem pode estar passando por algum problema. E hoje, eu sou a primeira pessoa que ele tratou mal assim, porque ele não conseguiu controlar. O peso do problema dele foi tão grande que ele tratou todo mundo bem, mas chegou um momento que ele estava tão dominado pelo problema dele que ele me tratou mal, mas porque ele não está bem. Entendeu? Ele falou isso. Mas tudo isso é um quê? Exercício. Entendeu? Tudo é um exercício. Como é que a criança vai, com o tempo, aprender a escrever melhor? Não é exercitando? É exercitando. Se você desenha, né, se você pinta, como é que seus traços vão ficar mais finos? Mas com o exercício, tudo é exercício, né? Também a condescendência e a tolerância é com exercício. Você vai exercitando, vai exercitando, vai exercitando. Um dia essa tolerância, essa condescendência vai sair tão naturalmente de você. E é por isso aquela coisa, né? Você pede ao Senhor paciência, você recebe um monte de prova para você treinar a sua paciência. Exatamente, você não pediu? Senhor, dê-me paciência. Se você pede toda hora paciência ao Senhor, é sinal que a coisa está feia, né? Então o Senhor vai dar o quê? Sim, minha filha, porque paciência não se aprende na teoria. Vou te dar um jato de paciência. Aí eu ganho um jato de paciência. Mas eu tenho que exercitar. Não é? Ele joga a paciência sobre mim e eu tenho que exercitar a paciência. Senão, como é que eu vou aprender vou colocar, ou melhor, vou dar concretude àquela teoria? Então ele vai colocar, você não pediu paciência hoje 10 vezes? Eu vou colocar pelo menos mais 8 situações de vários aspectos para você exercitar a tua paciência. No primeiro vai ser difícil, vai dar dor de cabeça, vai dar tonteira, entendeu? Vai dar até um mal-estar, porque a situação que está ali se apresentando vai incomodar você organicamente. Mas você vai exercitando, vai exercitando. Daqui a um pouco, Coisa, tolerância. Daqui a pouco pode botar um picadeiro aqui na tua frente, que você não vai nem ligar. Entendeu? Mas no início ele vai colocar para você exercitar. O que ele está dizendo aqui? Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. É uma verdade. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais, né?
Quando a gente vê duas amigas se abraçando, o pessoal já fica pensando, né? Nossa, olha ali, ó, duas mulheres de mão dada, duas mulheres se abraçando. Se a gente vê um homem abraçando outro homem, ou beijando, já fica pensando um monte de coisa, né? Como se duas pessoas não pudessem demonstrar afeto uma para com a outra. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante um amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Ladrão, corrupto, né? Alguém molhou a mão dele, não tem isso? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Quando a gente permite que a treva nos alcance, penetre em nós, né? Nossos pensamentos vão começar a sofrerem transformações. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. E a gente sempre fazendo o nosso julgamento, né? Sempre fazendo, porque é como ele disse aqui, o primeiro parágrafo, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. É o que ele está dizendo aqui. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Aí Emmanuel vai encerrando dizendo assim: guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. É tal da... Lembra que Chico falava? A água milagrosa enche a boca da água milagrosa. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, esse texto de Emmanuel é fantástico, né? E aí o Wallace Leal Rodrigues, baseado nesse texto de Emmanuel, vai dizer assim: em vista disso, prossigamos. Então, baseado nesse texto de Emmanuel, ele vai fazer algumas considerações. Ele vai dizer aqui, ó, o espírito que assedia outro com tal ou qual intenção oferece ao exame, via de regra, deformação de percepções ou de memória. Para isto é que, em última análise, nos desperta a atenção o comentário de Emmanuel. Todavia, quais as causas que residem nessas deformações? Né? Quais as causas que provocam, né, essas deformações? Kardec, na Revista Espírita, foi o que eu citei antes para vocês, Kardec, na Revista Espírita, e em outras obras, reúne casos de obsessões manifestadas, não apenas em indivíduos. A Revista Espírita traz vários exemplos, mas também em grupos, como o da aldeia de Morzines, dos Alpes franceses, na Alta Saboia. Está lá. Eu aconselharia quem puder, quem tiver facilidade de acessar a Revista Espírita, e no Google você pode fazer isso. Dezembro de 1862 é um texto fantástico de Kardec. Tá? É só procurar lá. Obsessão coletiva em Morzine, na aldeia de Morzine. O título é esse. Se eu não me engano, é o primeiro artigo do mês de dezembro de 1862. E depois ele vai continuar falando sobre a aldeia de Morzine em janeiro, fevereiro, abril e maio
de 1863. Olha como esse assunto é importante. Ele vai fazer um artigo longo em dezembro de 1862 e vai voltar a falar do problema em janeiro, fevereiro, abril e maio de 1873, sobre essa questão dessa obsessão nessa aldeia de Morzine, lá nos Alpes franceses. Trata-se, pois, de um comportamento social, isto é, de uma delicada textura, tal as bandeiras como seres humanos, e aí ele bota aqui entre parênteses o seguinte, entre vírgulas, ele diz assim, os espíritos são seres humanos, tá? Se ajustam, né? Então, trata-se, pois, de um comportamento social, isto é, de uma delicada textura, tal as maneiras como seres humanos se ajustam ou não se ajustam ao meio social. Neste caso, provocando toda a gama de desequilíbrios que Kardec, com tão grande felicidade, cataloga ao vivo. Mas, em particular, é preciso que se focalize uma forma de ajustamento. E aí ele vai tratar aqui de uma coisa muito importante, os desenvolvimentos das atitudes. Ele vai tratar das atitudes. Ele vai dizer o seguinte, análise das atitudes apresentadas por inteligências desencarnadas, ontem preocupava Kardec, tão seriamente quanto hoje. Lembrando, como ele falou no parágrafo anterior, não vamos esquecer que as inteligências desencarnadas são seres humanos. Tá? Nós não podemos esquecer disso. Então, a análise da atitude dos desencarnados, que ontem preocupava Kardec, também o preocupa hoje, em criaturas encarnadas. Então, ele diz aqui, ó, a análise das atitudes apresentadas por inteligências desencarnadas ontem preocupava Kardec tão seriamente quanto hoje, em criaturas encarnadas. É a preocupação mais importante dos psicólogos sociais. Ora, não vai um passo entre as atitudes assumidas por inteligências encarnadas e as desencarnadas. Quer dizer, não tem diferença praticamente. Quem está encarnado hoje, uma hora está desencarnado. Exatamente. Praticamente não tem diferença entre a atitude de um encarnado e a atitude de um desencarnado. Tanto que ele diz, ora, não vai um passo. Não vai um passo. Porque todos são seres humanos. Como ele deixou bem claro, né? Em ambos os casos, o fenômeno psicológico se reveste de tremendo significado social. E aí ele vai dizer assim, e foi precisamente por isto que Kardec nele tão cuidadosamente se deteve. As atitudes afetam o comportamento e a personalidade, tá? Ele vai deixar bem claro. Gente, se por acaso o som cair, vocês me avisam, tá? Que às vezes eu desligo aqui. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Então ele diz aqui, as atitudes, tá? As atitudes afetam o comportamento e a personalidade, tanto do encarnado como do desencarnado. Mas o que é uma atitude? É uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos ou, mais especificamente, a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. Isso é uma atitude. Uma maneira organizada e coerente de pensar. Eu vou tomar... A gente às vezes não diz assim, chega, eu não aguento mais esse problema. Eu vou tomar uma atitude. Ora, quando eu estou falando isso, não quer dizer uma coisa que pá, não. Eu falei, eu vou tomar uma atitude. Então, eu estou planejando, né? É uma maneira organizada de coerente de pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou mais especificamente, acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. E ele continua aqui. Se as atitudes de uma pessoa tornam-se inabalavelmente fixas,
Ela estará, então, pronta para classificar pessoas ou acontecimentos em um dos seus padrões emocionalmente elaborados de pensamento. Né? Então, se a atitude de uma pessoa torna-se, olha a palavra que ele usa, inabalavelmente fixas. Então, é algo que não tem uma flexibilidade. É aquilo. Essa criatura estará pronta para classificar pessoas ou acontecimentos em um dos seus padrões emocionalmente elaborados de pensamento. Foi o que, no capítulo 34, o Emmanuel disse aqui. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora, o homem enxerga sempre através da visão interior, pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Ele colocou isso aqui. De modo que fique incapacitada para examinar ou reconhecer a individualidade dessas mesmas pessoas ou eventos. Tudo conforme Emmanuel deixa explícito em sua mensagem. Entendeu? Então ela não tem mais aquela flexibilidade, aquilo que eu falei para vocês do motorista ou do trocador. Ele me tratou mal, é um ignorante. Por quê? Porque eu também sou. Então eu estou julgando o outro com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Ele não vai ter essa flexibilidade de dizer assim, não, eu acho que esse companheiro me tratou mal, porque hoje ele não acordou bem. Ele é uma pessoa educada, ele tem a aparência de uma pessoa educada, mas hoje deve ter acontecido alguma coisa com ele, e a primeira pessoa que ele encontrou, ele extravasou. Mas depois ele vai refletir. Isso é maleabilidade, ele está dizendo aqui. Essa pessoa estará pronta para classificar pessoas ou acontecimentos em um dos seus padrões emocionalmente elaborado de pensamento, de modo que fique incapacitada para examinar ou reconhecer a individualidade dessas mesmas pessoas ou eventos. Tudo conforme Emmanuel, nesse texto, que tem por título Guardemos o Cuidado, no capítulo 34 do livro Fonte Viva, né? Nos deixa explícito. E dessa, olha o que ele vai dizer aqui, e dessa maneira que as atitudes fixas ou estereotipadas reduzem a riqueza potencial e constringem as reações. O estudo do processo... Pode cerceia a pessoa a ter só aquele tipo de reação. Aí começa a tal monoideia. Entendeu? O estudo do processo obsessivo nos fornece ampla amostragem desse fato. Ocorrência importante a ser enfatizada, principalmente no meio espírita, onde se tem por lema que o verdadeiro espírita reconhece-se por sua reforma íntima. É que não estamos completamente cônscios da maioria das nossas atitudes, né? Não estamos, nem da extensa influência que elas têm sobre o nosso comportamento social. Então, precisamos sempre ter essa coisa da nossa mente. O verdadeiro espírita reconhece-se por sua reforma íntima. Então, lembra que eu falei da casa? Assim que eu comecei o estudo, você tem uma casa velha, caindo aos pedaços, cheia de mofo, né? Que está trazendo um mal-estar para o morador, porque ele mora dentro de uma casa cheia de mofo. Aquele morador vai começar a ter problemas de saúde. Não é assim? Até no entorno, né? Até no entorno. Vai atrair o quê? Uma energia que não é boa, essas coisas todas. Então ele percebe o quê? Está na hora de fazer uma reforma na minha casa. E ao fazer essa reforma, toda a questão energética, psicológica melhora, né? Tudo melhora. Então, o verdadeiro espírita reconhece sua reforma íntima. É que não estamos ainda completamente conscientes da maioria das nossas atitudes, nem da extensa influência
que elas têm sobre o nosso comportamento social. Mas através da tão citada vigilância, numa análise detalhada, podemos localizar o funcionamento de certas atitudes em nós mesmos. Aí a gente volta para a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Agostinho fala, né? Toda noite, antes de dormir, faça aquela análise das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos durante o dia. É igual aquele negócio, os 12 passos lá dos Alcoólicos Anônimos, né? É por hoje, por um dia, né? Você tem que analisar um dia. Não é uma semana toda que o sujeito não vai ter condições. É um dia por vez. Aqui o Agostinho falou a mesma coisa. Não é assim. Analise as suas atitudes da semana. Não. É do dia. Tanto que ele diz, ao deitar, pense nas suas atitudes do dia. Faça uma análise detalhada. Veja o que você deve manter, continuar fazendo, e o que você não deve mais fazer. Por quê? Veja as consequências que aquela tua atitude criou. Então, isso aqui. Mas através da ação... Rose. Oi, fale, William. Quando ele diz que a gente não está completamente cônscio dessas atitudes, é porque a gente está se utilizando de instinto, né? Ainda do instinto que existe dentro de nós. Né? Sim, sim, sim. Né? Nós ainda não temos essa clareza, né? Nós, até pelo nosso grau evolutivo ainda, é para que ele diz, é que não estamos completamente, tá? Ele diz de uma forma ampla, completamente cônscios da maioria das nossas atitudes. Nós temos uma visão parcial ainda. E porque também, na maior parte das vezes, a gente reage. E também pensa, né? Tem muita atitude que a gente acha que está certa. Não, eu tive que fazer isso. Que história é essa? A gente ainda acha que certas atitudes que nós tomamos é certa. Então, por que eu vou alterar essa atitude? Se você acha que é certo, você eu acho que é certo. Né? Eu acho que é certo. Eu não posso permitir que isso aconteça. É certo. Então, é o que ele diz aqui. Não estamos completamente cônscios da maioria das nossas atitudes, nem da extensa influência que elas têm sobre o nosso comportamento social. Então, eu acho que essa atitude minha é correta. E não é que eu... porque eu espírito inferior. Não. É porque dentro daquilo que eu compreendo, essa atitude é certa. É o que nos fala os amigos espirituais. Tem virtudes que nós ainda desconhecemos. Entendeu? E quando a gente fala assim, o fulano de tal, que vive aqui no nosso planeta junto conosco, e que nós consideramos um espírito altamente evoluído, para o plano espiritual superior, olha assim, meu Deus, nem imagina que o que ele considera como espírito altamente evoluído ainda tem muita estrada para andar. É aquilo mesmo que o Jesus fala de João Batista, que ele aqui no planeta é o... Dos nascidos de mulher, ele é o maior. Aí depois ele fala, mais da espiritualidade. Entendeu? Então, às vezes a gente olha para alguma coisa e diz, isso é um espetáculo. Mas no plano espiritual está dizendo assim, meu Deus do céu, ainda é aquele carro do tempo dos Flintstones. Não é? Entendeu? Sim. Mas é o que para nós pelo que nós conhecemos. É o máximo que nós conhecemos. Então, a gente... né? Então, realmente, ainda nós estamos longe. Aí ele diz, mas através da tão citada vigilância, numa análise detalhada, aí vem a questão 919A do Livro dos Espíritos, podemos localizar o funcionamento de certas atitudes em nós mesmos.
mesmos. É o tal do exercício, é o tal da coisa que eu só aprendo exercitando. Eu me lembro quando eu dava aula para as crianças, e eu dava um assunto, né? Um tema, uma matéria nova, e eu dizia assim, bem, a partir de agora vai começar o tempo dos exercícios. Então, todo dia eu dava exercícios sobre aquele tema. Às vezes a criança dizia assim, ai tia, de novo esse assunto. Eu dizia, mas tem gente que ainda não aprendeu. Então, era exercício. E a criança aprendia, você criava N possibilidades com aquela ideia. Até que a criança, né? É através do exercício que a gente aprende. Ninguém aprende assim, por absorver do ar. Né? Então, ele diz aqui, e não esqueçamos de que já agora, ou amanhã, na qualidade de espíritos, poderemos, conforme nossa atitude, ser classificados como obsessores. Ele disse assim, ó, cuidado, hein? Que agora, como encarnado, ou amanhã, como desencarnado, se você não buscar fazer essa reforma íntima, você poderá ser classificado como obsessor. Porque existe um obsessor encarnado. E nós estudamos no capítulo anterior. Então, se nós não buscarmos modificar as nossas atitudes, nós poderemos ser classificados como obsessores. Agora ou amanhã. Através de... Isso se não tivéssemos sido considerados antes também, né? Através de relampejos introspectivos das atitudes que funcionam em nós, tornamos-nos sensíveis às atitudes de outras mentes, vestidas de carne ou não. Tá? Então, ele diz aqui, ó, através de relampejos introspectivos. O que é uma coisa introspectiva? Uma coisa restrita, fechada, né? Então, através de relampejos introspectivos das atitudes que funcionam em nós, tornando-nos sensíveis às atitudes de outras mentes, vestidas de carne ou não. Porque, voltamos a falar, existem obsessores encarnados e desencarnados. Mas sucede que, num outro caso, nem sempre as pessoas revelam abertamente suas atitudes. Estudamos isso quando falamos da parábola da candeia, lembra? Das máscaras, né, que as pessoas vestem. Então, em um ou outro caso, nem sempre as pessoas revelam abertamente suas atitudes. De fato, elas aprendem, estudamos isso até foi num texto da Joana, né? Elas aprendem, através de experiências com outros, a manter algumas de suas atitudes escondidas dos conhecimentos casuais ou mesmo dos amigos mais íntimos. Então, porque quando a pessoa, às vezes, revela a sua atitude muito abertamente, forma-se um escândalo, não é? E alguém vai reagir. Poxa, fulano, que grosseria você fez com aquela pessoa. Não precisava tanto. Aí, às vezes, você se choca. Você até diz, não, ele precisava ouvir umas. Aí o outro diz, mas você foi ignorante com ele. Aí depois que passa, o cara fica assim, será que eu exagerei? Será que precisava? Aí às vezes o cara até vai assim procurar o outro, né? Fulano, desculpa aí, tá? Eu peguei pesado com você. É sinal que ele reconheceu. Mas a vaidade não permite que ele, meu amigo. Mas aí ele dá um jeitinho, uma maquiada, não pedir desculpa. Pô, me desculpe aí, tá? Eu exagerei com você, quebra o galho aí. Não leva a mal, não. Vamos ali tomar um refrigerante, aí abraça. É uma forma que ele tem de pedir desculpa, porque a vaidade não permite que ele diga sim. É porque eu estava chateada. Ele vai arrumar muita desculpa para não assumir que ele errou. Mas já é um passo. Ele foi lá abraçar e pagou um refrigerante pro outro. Já é um passo. Antes, não estava nem aí. Você achava certo? Agora ele foi lá convidar o outro a tomar um refrigerante com ele e pediu desculpa. Não leva a mal, não, porque ele percebeu que ele errou. Ele percebeu. Então ele está dando um jeitinho de pedir desculpa, de melhorar a situação. Agora tem outros que não revelam abertamente suas atitudes.
Ele faz as coisas de uma tal maneira, alguém fez algo para ele. Em vez de chegar e pá, ele articula alguma coisa. O livro dos Espíritos tem um texto que fala sobre isso, sobre a calúnia. Que a pessoa cria uma calúnia contra aquele que ele não gosta, de tal maneira que, quando aquela pessoa chega no ambiente, o ambiente já está envenenado contra ela. E ele mantém aquela máscara de meu amigo. O outro diz, poxa, não sei porquê, rapaz. Está todo mundo de cara virada para mim. Né? Todo mundo está de cara amarrada comigo. O que será que eu... Não sei, amigo, não liga não. O pessoal é assim mesmo. Mas foi ele que envenenou o pessoal contra o outro. Então, são pessoas que não revelam abertamente suas atitudes. Usam as máscaras. De fato, elas aprendem, através de experiência com outros, a manter alguma de suas atitudes escondidas, com conhecimentos casuais ou mesmo dos amigos mais íntimos. Então, às vezes, você tem, vou usar uma palavra pesada aqui, uma serpente ao seu lado. E você não sabe. Quantos casos assim a gente já não viu? Até de irmão com irmão, né? Ainda mais quando envolve posses. Um passa, eu conheço uma história terrível dessa. Era um irmão que tinha uma empresa em sociedade com uma irmã, e ele teve um problema de saúde grave, ficou uns 3 meses internado, e quando ele voltou, a irmã simplesmente tinha tomado tudo dele. Tudo, literalmente tudo. E era uma irmã com quem ele tinha uma sociedade há anos. Mas ele nunca imaginou, entendeu? Ela sempre usou aquela máscara e esperou um momento de fragilidade dele para dar o bote. E tem um outro livro aqui, tá, a gente já encerrando, é o livro de Mediunidade e Obsessão, do Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes. Esse espírito Odilon Fernandes, ele tem até mais ou menos 1994, 1995, tem livros maravilhosos. Depois houve uns probleminhas, mas deixa para lá. Mas até 94, 95, as obras desse autor encarnado, né, e desse espírito Odilon Fernandes eram maravilhosas, né? Depois eu deixei de acompanhar, algumas pessoas reclamam algumas coisas, mas até esse período aí, esse livro, se eu não me engano, foi publicado em 1994. E ele diz assim, Odilon Fernandes, diz assim o espírito, muitos medianeiros idôneos, medianeiros é médios, tá? Principiaram o seu desenvolvimento experimentando o assédio de espíritos obsessores. Ao passo que diversos sensitivos vigilantes caíram, mais tarde, nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Ele está mostrando aqui que todos nós, principalmente os médiuns, serão sempre objeto de atenção das sombras. Então, ele diz aqui, muitos medianeiros idôneos principiaram o seu desenvolvimento experimentando o assédio de espíritos obsessores. Principalmente quando essa falante das sombras detecta alguém com grande potencialidade. Então, qual é a ideia deles? Vamos atacar para que esse companheiro caia nas nossas malhas antes que ele se torne alguém bastante vigilante e utilize a sua mediunidade para o bem. Então, vamos atacar. A gente ataca e, quem sabe, a gente destrói o sujeito. Então, é muito comum o médium, no início do seu trabalho mediúnico, e principalmente se ele tiver uma boa moral, uma boa potencialidade mediúnica, dele receber o ataque. Isso é fatal, porque é o seguinte, também palavras da espiritualidade superior, quando uma pequena luz se acende aqui, as trombetas tocam nas trevas. Opa, perigo à vista. Eles são vigilantes. Nós é que somos invigilantes e organizados. Eles não. São altamente organizados. Sabe por quê?
Porque tem gente que cobra deles com dureza. Entendeu? Tem gente que cobra deles com dureza. Falhou, vai pagar caro. A gente sabe que é assim. No meio inferior é assim. Até no meio inferior encarnado também é assim. Falhou, trouxe prejuízo para a causa, vai pagar caro. Eles são assim, né? Então, a gente sabe que tem sombra encarnada e tem sombra desencarnada. Então, é comum. Agora, vários outros médios, aí ele diz aqui, ao passo que diversos sensitivos invigilantes, ele falou dos idôneos, que também sofrem ataque. Mas ele falou também que tem os sensitivos invigilantes. Ora, o invigilante hoje também cairá mais tarde nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Então, o novato, os que estão começando agora com grande potencial, serão vítimas desses ataques e terão que aprender a vigiar. E aqueles que estão no trabalho, mas que são invigilantes, vão cair amanhã nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidade pela escuta. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai e orai. Você que está começando e você que está na luta já há mais tempo, para não cair em tentação. E para encerrar, eu trouxe essa mensagem de Mateus, no capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Não é a parábola do joio do trigo. Enquanto todos dormiam. Quem é que dorme? Os invigilantes, porque ele não está falando sobre físico. Não. Né? Mas enquanto se mantinham invigilantes, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo? As entidades que pelejam contra a luz. E semeou o joio no meio do trigo e se foi. E deixou ali. Entendeu? Vamos parar de compartilhar aqui. Então, a gente percebe como é importante tomarmos cuidado com as nossas atitudes. Nossas atitudes são fundamentais. Uma vez eu vi também, eu não me lembro se foi em André Luiz, né? A história de um médium. Ele tinha um comportamento que todo mundo aplaudia. Todo mundo aplaudia. E a espiritualidade inferior, sempre, com binóculo, observando o candidato. E ele estava ali. Um dia, eu não me lembro bem se ele falou ou tomou uma atitude, uma só. Aí o companheiro que estava lá falou, peguei. Foi uma bobagem que ele fez. Porque ele percebeu, não foi porque assim, tipo a bobagem que qualquer um comete, não. O companheiro percebeu que ele tinha uma máscara. Era uma máscara tão bem colocada que nenhum encarnado ali, companheiro dele, percebia, nem a espiritualidade inferior tinha detectado. Mas tinha um deles que estava desconfiado. Um deles, da falange das sombras, olhava para aquele sujeito, sabe a intuição? É tipo assim, eu não sei não. Todos os outros da falange diziam assim, não, ele é difícil, nós não vamos conseguir pegar. Nós não vamos conseguir pegar. E um deles dizia assim, não sei, não existe isso. Tem alguma coisa. Vamos ser perseverantes. E ele ficava. E ele representava aquela perseverança com um binóculo. Sabe esses binóculos de marinheiro dos navios antigos? Aquele binóculo assim. Todo dia ele ficava lá, no posto dele, observando por algumas horas aquele companheiro encarnado, era o médium. Até que um dia ele falou alguma coisa. Né? E ele abaixou o binóculo e deu aquele de satisfação, tipo assim, o meu trabalho foi recompensado. Quer dizer, ele pegou a falha. E foi por ali que eles começaram a trabalhar. Porque ele
usava, não foi alguém que fez alguma coisa assim. Não, ele percebeu que ele usava uma máscara. E ali eles começaram a trabalhar. Começaram a trabalhar. Começaram a trabalhar. Por isso, quer dizer, aí a pessoa vai dizer, mas o que fazer? Renovação de atitudes. Porque aquele companheiro, ele era uma pessoa com vícios. Ele sabia. Mas ele não se interessava em fazer a renovação. Ele preferia, como nós estudamos, se eu não me engano, acho que foi o texto da Joana assim, usar máscara. Entendeu? Ao invés de buscar fazer aquilo que a questão 919A nos ensina, ele preferia dizer, deixa como está, eu coloco a máscara e ninguém vai perceber. É aí que eles pegam. Porque, como eu acho que foi aqui que nós dissemos isso, né? Quando você começa a se esforçar, é mostrando que você está buscando melhorar. Aí a espiritualidade vem, isso foi no livro dos médiuns, e te ajuda. Ela, não, o companheiro está ali. Ele está, de vez em quando, né? Ele diz aqui, ó, no livro dos médiuns, sem dúvida, os espíritos bons, é no último parágrafo da questão 252, sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus. E basta a vontade dele para afastar estes últimos, são os maus. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam, mediante os esforços que fazem por melhorar-se. Entendeu? A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que eles ajam para esse fim. Então, quando você está se esforçando por se melhorar, você pode tropeçar e cair sim. Mas aí a espiritualidade vai perceber que não, ele está na luta. Ora, quem está na luta, tropeça e cai. Vamos lá dar força ao companheiro. Mas aquele que usa máscara, ele não está na luta. Ele quer permanecer como ele é. Então ele bota a máscara e às vezes engana assim. Ele engana. A Deus ele não engana, mas engana a muita gente. E ele botou a máscara para quê? Para não buscar fazer a tal da renovação que se faz necessária. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Carmen? Eu. Fale. É Márcia. Um exemplo. Esses espíritos podem se utilizar de uma pessoa da família para afetar esse médium que está no esforço? Podem se utilizar de qualquer coisa. Ou de qualquer pessoa. Eles se utilizam do que eles tiverem à mão. Como nós. Quando você quer prejudicar alguém, você se utiliza de qualquer coisa. Você se utiliza de uma fake news, que você bota lá no Facebook. Você se utiliza de uma carta anônima. Ninguém mais escreve carta anônima, pode ser que bote lá uma carta anônima. Você se utiliza de outra pessoa. Você pode se utilizar de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Entendeu? Qualquer coisa pode se tornar um instrumento de ataque. Entendi. Não é? De qualquer coisa. Fala, Carmen. Eles não têm... É orgulho e vaidade. Vamos entender? Orgulho e vaidade, né? Tá nessas máscaras aí. Exato. E aquela frase da Joana que é curta e condensada. Estuda e estuda-te. Ah, gostou, hein? Eu não esqueço dela. Estuda e estuda-te. Exatamente. Gravei. Essa frase aí foi um estudo que nós fizemos, né? Nós trouxemos. Estuda e estuda-te. Porque não adianta você estudar, mas não fazer aquilo que Agostinho mandou, que é o estuda-te. Questão 919A. Estuda-te. Analisa o seu comportamento, seus pensamentos. Poxa, hoje aconteceu uma coisa. Como é que eu me comportei diante daquilo?
Foi legal? Não foi legal? É o estuda-te, não é? Estuda-te, estuda as tuas atitudes, teu comportamento, teu pensamento, os teus sentimentos. Quando aquilo aconteceu, subiu o vulcão? Subiu. Deu vontade de agarrar, pisar, dar soco na cara? Deu. Mas não dá às vezes? E você fica ali, né? Agarra na cadeira, agarra, quando larga, a mão chega a estar dolorida, porque às vezes você apertou tanto alguma coisa para não fazer uma besteira, né? Quando você larga aquilo, nossa, minha mão está até dolorida, porque eu tive que me conter tanto. Às vezes não tem? Aí quando você relaxa, você está com o corpo cheio de dor. Às vezes a pressão sobe, a pressão baixa, aparece até placa roxa no corpo. Tudo isso é o quê, gente? A pessoa fica rouca, boca amarga, não é? Deu enxaqueca, dor de estômago, porque cada um de nós tem um ponto vulnerável. Diarreia, não é assim, ó? Boca seca. Tudo isso são reações que nós temos. Alguém imagina Jesus com boca seca, pressão alta de raiva? Claro que não. Claro que não. Mas nós, não é? Nós, coceira, a pele então é danada, né? A questão dermatológica, como é danada. Então é isso aí, gente. É isso aí. Estuda, estuda-te. Verinha, tá tudo bem? Ai, meu Deus, a internet aqui em casa hoje está uma porcaria. Eu já saí, olha só, já saí correndo para tomar remédio para o estômago, Milanta, que me deu uma dor no estômago danada. Estou aqui com meu dedo desintegrando de psoríase e vou falar o quê? Não é? Não vou falar nada, eu vou ficar quietinha, só estudando. É coisa, gente. Estou mal de estômago. Por causa do joelho, eu estou tomando anti-inflamatório, tomando antibiótico, sei lá o quê. Tá, acabou com o meu estômago. Então é isso aí, gente. Né? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Fala, Marisa. Tá tudo ok aí também? Então, gente. Hoje eu fui ao hospital fazer uma aplicação de iodo radioativo. Que beleza. Por causa da tireoide. Ih, estamos juntos. Depois da Covid, eu desenvolvi um hipertireoidismo, né? Nossa. E eu não pude tratar com remédio, porque a medicação ela inflamou todas as minhas articulações. Então, hoje eu fui para o iodo radioativo, estou virando X-Men hoje. Que beleza. É para queimar a tireoide, para sair do hiper para o hipo. Ontem eu também fiz uma punção na tireoide. Que beleza. Você tomar agulhada é terrível. Então, estamos bem, né? E aí, Carminha, tá tudo bem? Melhorou? Vamos caminhando. É isso aí. É isso aí. Todo mundo cheio de cueca, mas aqui, né? Vamos lá. Questão você 19A toda noite do Livro dos Espíritos, vai diminuir dessas coisas, né? Meu amigo William, tá tudo bem também? Maravilha! Tirando que eu tenho que fazer a cirurgia das duas mãos, daqui a uma semana eu faço cirurgia de uma primeiro. Tá tudo. Depois eu faço da outra. Estou com síndrome do túnel do carpo nas duas mãos. Beleza, tá vendo? É isso aí. O povo não tá, esse grupo não tá junto à toa, né, gente? Não tá junto à toa. A gente tá se purificando. Tá ficando bom. Se não tiver doendo, aí fica preocupado. Se a única não está doendo, bota as barbas de molho. Que aí a coisa está feia, hein, gente? Porque no planeta de provas e expiações, se não está doendo em algum lugar, é porque a coisa está preocupante. Vai doer. Então, se está doendo, está ficando bom. Está purificando. Que beleza. Está ficando bom. Não é isso? Então, vamos encerrar agora o nosso estudo. Quando for 17h40, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus, e nós estamos aqui, estudando a parábola do cego que guia outro cego. Olha que beleza! A parábola do cego que guia outro cego, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Qual que é o livro? É Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel.
Isso eu tenho. Tá? Nós vamos hoje a parábola do cego que guia outro cego. Um espetáculo essa parábola. Fala da Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo para todos e vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de já estarmos sentindo dor. Né? Estamos sentindo dor. Que beleza. Tem os analgésicos que quebram o nosso galho. Um beijo para todos e obrigado, Senhor. Daqui a pouco a gente volta.